Beleza, então estamos de volta aí, pessoal. Vamos voltando. O pessoal já está se manifestando. Então, Pode abram. começar, nós estamos aqui atentos, ouvindo sua voz aí. Beleza. Gente, então, abram o arquivo 3 lá do Drive. Alguém perguntou do Drive? Alguém poderia me informar como acesso o Drive por aqui? Não, aqui no bate-papo, aqui no Cisco, vai ver que você não vai conseguir, tá? A forma de acessar o Drive é ali por aquele link, ele vai te abrir ali uma página onde vão ter os arquivos, tá? É ali que vocês vão encontrar, tá bom? Então, gente, nós vimos lá na no início da aula passada, eu mostrei aqui, iniciei mostrando para vocês esse quadro comparativo, onde está apontando ali direitos difusos, direitos coletivos e os interesses individuais homogêneos. E aí depois nós falamos sobre a ação popular, tá? Por sinal, eu posso até projetar aqui na nossa aula o material, aí também fica uma opção também, se vocês preferirem. Eu não gosto muito, mas prefiro que vocês acompanhem por aí, mas também é uma opção aqui de eu projetar. A gente pode até fazer isso daí, caso vocês assim prefiram. Então nós iniciamos ali, eu coloquei novamente esse quadro para enfatizar e também servir como revisão aí desse conceituação e diferenciação entre os direitos difusos, coletivos e esses individuais homogêneos, porque o nosso objeto da nossa aula são os direitos difusos. Né? Então os direitos difusos eles vão tratar, e aqui eu só vou ler a parte dos direitos difusos, tá? Depois vocês olhem ali os demais. Os direitos difusos eles são o quê? Para todos, tá? Eles abrangem um número indeterminado de pessoas, eles são unidos pelo mesmo fato. Tá? São pessoas unidas pelo mesmo fato, sujeitos indeterminados e indetermináveis. Então, é a preservação, por exemplo, da paz pública, da segurança pública, do meio ambiente. Tá? Todas as pessoas, independente, eu, vocês, qualquer cidadão, e pessoa, mesmo não só o cidadão, mas qualquer pessoa tem esses direitos. Tá? Independente, não é uma coisa só minha, né? Não sou só eu que tenho direito à paz pública, não sou só eu que tenho direito ao meio ambiente, são todas as pessoas. Um direito coletivo ele vai tratar ali de direitos específicos de algumas categorias, então direito dos advogados, direito dos bancários, direito dos médicos. E os individuais homogêneos são ainda mais restritos ali. Também tem esse aspecto coletivo, não de ser um direito coletivo, mas ter esse caráter coletivo, de sair daquela individualidade, mas ele é o mais restrito de todos. Então, a titularidade é de sujeitos determinados ou determináveis e ligados entre si por uma situação de fato. Então, todos os clientes do Banco Itaú, todos os clientes, todos os consumidores compraram um carro de uma empresa tal. Tá? Então, é nesse contexto aí. Eles não são ligados a alguma categoria ou coisa assim, mas eles é um interesse ali de todos eles, mas individualizado. Tá? Então, essa conceituação para a gente entender um pouquinho, entender que a gente está aí, então, dentro do direito difuso. Tá? Então, na aula passada, a gente viu sobre a ação popular. Deixa eu só fechar aqui. Nós vimos a ação popular e tá errado. Deixa eu só alterar aqui um negócio rapidinho. Tá errado.
Isso mesmo. Então aí nós vimos a ação popular na aula passada e na aula de hoje nós entraremos e estudaremos um pouco sobre a ação civil pública. Tá? Então lembrando ali da ação popular, ela é aquela ação cujo conceito dela previsto ali na Constituição é de qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado, e o Estado em letra maiúscula, participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Então, ela vai ser utilizada ali para proteção ali imediata de algum desses direitos tratados ali, abordados no artigo 5º. Então, nós temos ali a proteção do patrimônio público, ou que pertence a alguma entidade do Estado, é Estado com letra maiúscula, não é o Estado de São Paulo, é o Estado, qualquer elemento ali do Estado público, né? Proteção da moralidade administrativa, do meio ambiente, patrimônio histórico, cultural. Então, colocamos ali, né, lembra que eu falei na aula passada, né, proteção de uma praça que tem um valor histórico, por exemplo, em que o prefeito quer demolir aquela praça que está ali desde a fundação daquela cidade, ou uma área ali de proteção ambiental, ou uma área ali que tem interesse da coletividade, daquela região, daquela população, ou algo que agrida, por exemplo, a natureza, uma floresta inteira, tá? Vai destruir o meio ambiente, vai destruir um rio. Então aí você pode se valer dessa ação popular como um meio de preservar os seus direitos. Tá? A Ada Pellegrini ela vai definir a ação popular, que ela tem essa função de garantir, em última análise, o direito democrático de participação do cidadão. Portanto, qualquer cidadão pode se valer da ação popular. Então, um meio de você preservar aquele interesse que é de todos. Não é o seu interesse, é o interesse de todos. Então, é uma coisa meio heróica, né? Você utiliza ali esse poder, essa possibilidade de mover uma ação e proteger ali um interesse de todos, um interesse coletivo, um direito coletivo. Então, você, cidadão comum, se vale ali desse direito, utilizando a ação popular para garantir. Qualquer um de nós aqui poderia se valer da ação popular. Salvo se alguém aqui estiver cumprindo pena, alguma coisa assim, porque a gente viu que ele não se enquadra como cidadão. Certamente você deve estar já na iminência de sair, mas por hora você não conseguiria. Agora, qualquer um ali que esteja em dia com os seus deveres públicos, que esteve, participou das eleições, ou que não, que tenha justificado, você se enquadrar nesse conceito de cidadão, você vai poder se valer aí da ação popular a fim de garantir algum direito que você sinta que esteja, algum direito aí coletivo que esteja sendo violado. E para estimular, né, para também não ser algo muito arriscado, você não precisa nem pagar custas, salvo se tiver uma fé. Né? Mas se você tiver ali com intenção legítima, não tiver uma prática de má fé, não tem problema, você pode se valer desse instrumento. É um instrumento bastante interessante aí, trazido já há muitos anos, previsto em praticamente todas as constituições do Brasil, sempre ampliando, detalhando melhor as possibilidades, mas é um instrumento aí, talvez o grande instrumento que temos aí de proteção do direito coletivo por qualquer um. Né? A gente depois vai ver que outras medidas elas são restritas a alguns órgãos, alguns entes públicos, alguns entes coletivos, mas aqui não, aqui qualquer cidadão pode se utilizar dessa ferramenta, desse instrumento. Então ela fala, né, que tem ela garante aí, em última análise, o direito democrático de participação do cidadão, lembre-se do cidadão, a gente já falou disso, na vida pública, baseando-se no princípio da legalidade dos atos administrativos e no conceito de que é coisa pública, que é patrimônio do povo, o meio ambiente, a história. Tá? Já nesse ponto, nota-se um estreito parentesco com as ações que visam a tutela jurisdicional dos direitos difusos, vistos como expressão de participação política e como meio de apropriação coletiva de bens comuns. Tá? Então, a apropriação de um bem que é comum, se é confiscado, que é ali restringida por um poder público, vai poder ser atacada pela ação popular.
É uma natureza de uma ação constitucional que estabelece exercício de direito político de participação do cidadão no processo de formação da vontade estatal. A legitimidade ativa e passiva somente poderá ser autor da ação o popular, o cidadão. E assim entende-se o cidadão considerado brasileiro nato ou naturalizado, desde que esteja no pleno gozo de seus direitos políticos, provada tal situação. Então você tem que provar ali o quê? Que você está em dia com as suas obrigações ali democráticas, de participação do voto, se você cumpriu o seu alistamento, lá quando você fez 18 anos, e assim por diante. O seu CAN, né? Para os homens é obrigatório, né? CAN, o comprovante de alistamento militar. O indivíduo cumprindo pena não pode, então, porque ele não tem o pleno gozo dos direitos políticos dele, tá? Necessita de advogado. Então, se ele estiver preso, ele não está votando, ele não vai se enquadrar nessa definição de cidadão trazido pelo artigo 5º, tá? Para mover essa ação, você vai precisar de um advogado. Por isso, a maior parte das ações necessita de advogado. As exceções são poucas, né? O habeas corpus, os juizados especiais, até 20 salários mínimos, ações que têm valor até 20 salários mínimos, as ações trabalhistas, também não é necessária a presença do advogado. São as poucas exceções previstas aí no ordenamento. Tá? Todas as demais é necessária a presença do advogado. Ainda bem, porque senão a gente ganhava amado. Então precisa também pagar lá o leite dos fios aí, né? Então tem que. Não, mas não é brincadeira à parte, a presença do advogado é muito importante, e até eu posso falar por experiência aí, de pessoas que eu conheci que entraram numa ação no juizado especial, né, no pequenas causas, e não obtiveram êxito porque não tinham conhecimento, não produziram as provas, não apresentaram as provas, não fizeram o pedido da maneira correta, e aí perdem a ação e depois ficam chorando. Pô, se tivesse procurado aqui, eu teria te informado que a gente tinha que fazer isso, tinha que colocar uma testemunha, que do jeito que você pediu não ia dar certo mesmo. Precisava pedir uma testemunha. Você tinha testemunha? Ah, tinha. Então, tá vendo? Você tinha que ter pedido para ouvir a testemunha. Você tinha que ter juntado essa documentação. Você tirou foto lá no dia? Ah, tirei. Por que você não juntou? Ah, não achei que eu podia juntar, mostrar depois para o juiz. Falei, não, você tem que mostrar na inicial. Quer dizer, tinha um adesivo bem piegas que os advogados colocavam no carro, que era assim, advogado não há justiça. E, de certa forma, é isso mesmo. Né? O advogado sabe os caminhos para você ter êxito na ação. E se você comete um errinho lá, o juiz vai falar, já não dá mais. Né? O juiz não tem tolerância. O juiz não tem tolerância. Eu fui desativar todo o som, aí não desativa, agora foi. O juiz não vai falar, não. Ele vai falar, se você errou, o problema é seu, né? Você não apresentou prova. Pronto. As pessoas às vezes não entendem o linguajar jurídico e assim por diante. Então, por isso que a grande maioria das ações vai ter a presença do advogado. Você só tem que decorar essas exceções e o resto sempre vai ter a necessidade da presença do advogado. Tá? Não vão poder ser objeto de ação popular os atos jurisdicionais, leis e outros atos sem efeito concreto. E o autor da ação popular deve proteger interesses da coletividade, não seus próprios. Você não pode ali falar, estou aqui interesse da coletividade, tá, o interesse de todo mundo, mas na verdade não é. Tá, o interesse dele ali, ele é um empresário, ele é um construtor que quer evitar que seja feita aquela obra, e aí ele utiliza ali desse subterfúgio aí de ação popular, de proteger o patrimônio coletivo, na verdade é o interesse próprio dele. Tá? Isso é um critério subjetivo, o juiz vai analisar caso a caso, obviamente, mas ele não vai poder fazer isso, até porque ele estaria ali praticando um ato de má fé. Tá? O rito é ordinário, é um rito, portanto, do processo civil comum. O rito ordinário é um rito mais complexo, é um rito que exige um rito comum, né? Você já deve ter aprendido em processo civil aí, o rito comum, né? Professor, cabe ação popular em virtude... Pergunta, tá? Cabe ação popular em virtude de uma possível demolição de um patrimônio tombado? Sim, né? Um patrimônio histórico, né? De repente você percebe um patrimônio histórico que está sendo atacado ali por um prefeito que quer destruir um patrimônio histórico. Pode ser um dos meios. Ali, quando há uma
violação aí de um patrimônio tombado, existirão inúmeros outros meios, né? Mas a ação popular é um deles, tá? Bem apontado. Os requisitos gerais da petição inicial são aqueles basicamente previstos lá no processo civil, normais, mais alguns outros, né? Então, você tem que ter a condição de cidadão, que a gente já falou um pouco aqui, né? Tá tudo certinho, com os seus deveres políticos ali, né? E democráticos. A ilegalidade do ato atacado, obviamente, né? Tem que ter alguma ilegalidade, senão também não haveria, não há que se falar, né? Em, não há o que atacar, né? Não há um motivo para atacar, não há um motivo para mover a ação. E a lesão ocorrida ou presumida comprovada no primeiro caso, o dano, né? Então, se tiver uma lesão, você tem que provar o que aconteceu. E se tem que demonstrar que houve ali, ó, foi destruído, ou há uma iminência de destruição de algum patrimônio ali histórico, ou ambiental, ou algum ato administrativo que lesa ali a coletividade, tá? Aí eu passei uma atividade para vocês, pessoal, em que eu pedi deixa eu abrir aqui a aula, que eu pedi para que vocês fizessem a leitura aí desses, por sinal tem aqui um da Embraer, né? Que a Embraer já era, né? Não ia ser vendido, não vai ser mais. Agora querem tentar empurrar para um chinês para ver se ele compra. Estão louco para vender a Embraer, deve estar quebrando, né? Isso deve ser. Pessoal, vocês acessaram ali, o que vocês acharam, conseguiram ver? É importante que vocês façam a parte de vocês também. A gente tem aqui 2 horas de aula, às vezes é um pouquinho mais, nunca é menos, né? Sempre 2 horas, às vezes 1 hora para a parte de falência e recuperação judicial e 1 hora aqui para direitos difusos. E o que às vezes acontece é que uma aula come muito espaço da outra e a outra fica às vezes 40, 50 minutos. Mas geralmente eu dou 2 horas e pouquinho. 2 horas e tantinho, né? Às vezes eu dou 2 horas, 1 hora e meia para 1 hora e meia. E vale quase 3 horas, né? Só que vocês têm a parte de vocês também de fazer as atividades, de fazer o que eu peço para que vocês façam. Tá? Essa parte complementar é essencial para que vocês tenham a experiência completa do curso. Professor, consegui baixar o material de recuperação judicial. Eba, parabéns. Então, eu estou perguntando se vocês conseguiram acessar esses links aqui. Não tem motivo para vocês não terem conseguido acessar também. É só copiar e colar. Se vocês apertam Ctrl e clica aqui no link, ele já leva direto para vocês. Mas vocês fizeram isso? Como é que foi aí a experiência? Vocês fizeram a leitura desse conteúdo? Quero escutar de vocês aí. Fechar não, essa petição. Tem Petição. outros arquivos lá, eu vou. Não achou a petição ainda? Ah, mas aí vocês estão de Tô falando brincadeira. da aula passada. Tá ainda falando da aula Ô, pra... Não, professor, mas, pô, gente, tá lá, tá escrito petição inicial, professor, tá em PDF. Meu computador, eu vou abrir pelo computador, é melhor, porque eu tô no Isso, celular, porque o celular é meio ruim. Se tá bom? tiver computador, é melhor, realmente. Mas algum colega aí falou que até É, colocou no grupo de WhatsApp, talvez. Se você não achou, vai lá no grupo de WhatsApp. Mas tá lá sim, eu chequei aqui, tá. O pessoal também tem achado. Mas dessa atividade aqui, gente, do difusos, vamos voltar aqui para difuso. Vocês fizeram a leitura desse conteúdo? Lembrando que, mais uma vez, é importante. Se ninguém falar, eu vou apontar alguém aqui e perguntar o que a pessoa achou sobre um dos conteúdos. Eu achei, gostei muito. Gostou? Mas explica aí, o que vocês acharam? Vocês fizeram a leitura? Acharam coisas diferentes também? Procuraram outros exemplos aí de ações populares? Eu não fiz, tá bom, tem que ser sincero também, né? Bom, quem não acessou, eu vou pedir para que faça isso
Faça aí nessa semana, tá, gente? Façam a leitura aí desse material. É importante que vocês façam. Não é nada difícil, é até bem fácil, são reportagens. Tá? Ninguém quer tecer algum comentário sobre isso. Não pedi nada específico, só pedi para vocês fizessem essa leitura. Mas eu queria que vocês também aí se movimentassem. Peraí, gente. Cadê? Gasta. Durante a aula não dá para acessar e falar na aula. Tá. Ah, porque talvez seja no celular, né? Bom, eu vou deixar Por isso que não então. dá. É que o meu computador deu problema e eu tô no celular hoje. Mas Tá. Aí próxima fica dá, mais entendeu? difícil mesmo. Tá. Não, tudo bem. Então, bom, gente, o que eu queria só era reforçar para que vocês fizessem a leitura desse conteúdo. Ele é bastante fácil de ler, porque como vocês podem ver aqui, são reportagens. Tá, ó, desliga o microfone aí, gente, por favor. É, depois de falar, obviamente, tá? Quero até que vocês comentem. O que seria a letalidade policial? Seria que a quantidade de homicídios aí que os policiais cometem na atividade deles, tá? Na atividade de policial. Né? Então, essa letalidade é o quanto que eles matam, tá? Ah, então, por exemplo, se alguém vai vender, na época lá das privatizações, né, do Fernando Henrique, muita gente entrava com a ação popular para impedir, falando que aqueles bens estavam sendo vendidos por um valor muito irrisório, né? Eles eram vendidos, inclusive, para uns grupos lá já tudo meio acertado, né? Aquelas privatizações que ocorreram. Então, isso é uma lesa ao patrimônio público. Teve aqui, né, por sinal, o STF derrubou, né, aquela juíza que proibiu a comemoração do golpe de 64, aí o tribunal manteve, aí a, o STF mudou hoje, por sinal, né, falou que pode fazer manifestação aí de apoio ao 1964. Por quê? Porque tá todo mundo com medo de um golpe militar, né, então o STF também tá pisando o pé no freio ali nos ataques ao executivo, porque eles estão com medo disso. A verdade é essa. Né? Não vou colocar em meias palavras. Tá todo mundo com medo de golpe militar, e aí tá todo mundo meio. Não sabe até onde vai, cutuca aqui, não cutuca, né? Então o STF tá nessa daí de recuando ali para não. Que, né? Ah, nós vimos que não pode ser objeto da ação. Não, desculpa, vamos voltar aqui para a aula 30, a gente vai se aprofundar de novo. Então, esse era eu queria só trazer esse feedback aí. Próxima vez, gente, faça a leitura do material que eu passar para vocês. É importante que vocês façam isso, tá? E aí a gente abrir uma discussão aqui. Eu sei que não é a mesma coisa do que em aula, né? Acho que em aula estimula mais a poder falar, mas vamos tentar recriar aqui um pouco essa relação, tá? E quando vocês mandarem mensagem, pode mandar para todo mundo mesmo, porque só se for alguma coisa muito pessoal, do tipo, professor, eu tô saindo, algo assim, tudo bem, mas senão. Mas aqui estão falando da aula de falência. Eu vou responder, mas ó, vamos tentar entender que tem um rompimento da aula passada com essa. Tá? E se for alguma dúvida da aula passada, manda lá no WhatsApp, eu respondo lá. Está assistindo a aula de falência judicial normal, os docs, depois fui
querer pegar material de direito difuso e não estou conseguindo acessar o material, não estou conseguindo entrar. Isso, o material está no Google Drive. O link do Google Drive está lá no grupo de WhatsApp. Tá bom? Só entrar lá. Não sei mais como poder ajudar vocês nisso. Tá lá, tá na descrição do grupo. Então vocês entram lá no grupo, procura a descrição do grupo, vai estar lá um link. Clica lá, também tá no Dá grupo. para ver lá, Ok. professor. Eu entrei lá no grupo do WhatsApp, cliquei Então nos tá. links, né, e achei. Oi? Não achou? Ou achou? E achei sim. Ah, tá. Eu vi lá os links lá, tá bom? É que eu tenho que transferir pro computador, igual o senhor orientou, é melhor. É que é um outro aluno que mandou aqui, ó. Não sei quem que tá falando agora. Assis Moraes, RA 6492. Não, então não é você. É que teve um outro colega que mandou uma mensagem privada falando que ele não tá conseguindo acessar, mas tá lá, gente, tá? Eu dei intervalo, deu tempo de vocês procurarem material, tá bom? Aqui, ó, colocaram Tudo uma bem. ação popular, olha que Obrigado, interessante, né? professor. Imagina. Fazer as coisas certinho. Tá bom? Obrigado, professor. Valeu. Não, Um imagina. abraço. Então, mas façam sempre acompanhar a aula olhando o material que eu disponibilizo. Isso, ó, mandaram aqui também o Google Drive, mais uma vez. Salvem isso daqui. Se vocês conseguirem salvar esse link, melhor, vai ser sempre esse link. Até o final do curso vocês vão utilizar sempre esse link. É Vou salvar basicamente só esse link isso. aí. Muito obrigado. Isso, guarda ele em algum lugar para que vocês sempre consigam acessar, não precisa ficar toda hora entrando. Eu vi aqui que algum colega mandou que. Como é que é aqui? Vamos ver, deixa eu ver uma reportagem do Conjuro. Ajuização contra o Estado por alto índice de letalidade policial. Aí foram os promotores que entraram com a ação, né? Então, tá vendo aqui, ó, uma ação civil pública, tá? Não é a ação popular. Então, legal terem encontrado aqui, mas naqueles casos aqui não seria, tá? Bom, vamos voltar aqui para a aula. E agora sim a gente vai falar de ação civil pública, justamente o que o colega passou. Então, a ação civil pública, ela tem a sua previsão constitucional, ela também tem a sua complementação na Lei 7.347 e a ação civil pública é o instrumento para evitar, entre outros danos ao consumidor, ao meio ambiente, aos deficientes físicos, bem como aos bens e direitos de valores artísticos, estéticos, históricos, turísticos ou paisagísticos, ao patrimônio público ou a promover a reparação por lesão desses respectivos bens, tá? Essa é a definição trazida ali lá no caput do artigo 1º da Lei 7.347. Faz parte das funções institucionais do Ministério Público. Então, a ação civil pública, e vocês viram ali na reportagem que a colega colocou aí no nosso. Está aqui no WhatsApp. O último link que passou é justamente uma ação civil pública. Tá? Bastante interessante. E aí vocês observam que quem moveu essa ação civil pública foi quem? O Ministério Público. Tá? Então, essa daí, a ação civil pública, é o instrumento aí, né, uma das funções institucionais do Ministério Público, que é qual? Promover o inquérito civil e a ação civil pública para para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Tá? A lei que eu já mencionei, 7.347 de 85, também prevê a propositura da ação civil pública, a ACP, a ação civil pública, tá, gente? Para a tutela de todo e qualquer interesse difuso ou coletivo. Por isso que quando a gente fala de direito difuso, por isso que ela está aí como uma das ferramentas de proteção do direito difuso e coletivo. Quem tem a legitimidade para mover essa ação? O que é legitimados ativos? São aqueles que podem mover a ação. A legitimidade ativa é daquele que pode mover a ação. Quem pode mover a legitimidade ativa da ação civil pública é do Ministério Público, da Defensoria Pública, da União, dos estados, municípios, distritos federais, autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mistas, associações constituídas há pelo menos um ano, entre as finalidades estatutárias, a proteção ao meio ambiente, elas têm que ter essa também, pode ser qualquer associação, ela tem que ter como uma das suas funções a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, a ordem econômica, a livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ufa, né? Mas eles já viram aqui que essa ferramenta diferencia lá da ação popular, por quê? Fazendo aqui a pergunta, qual é a diferença? Que já olhando para a legitimidade ativa, qual é a diferença da ação civil pública e da ação popular? É, o cidadão, né? Lá na ação popular é qualquer um, qualquer cidadão. Aqui não, ó. Aqui já é mais limitado quem pode, né? Na ação popular, todos, né? Praticamente todos podem entrar com a ação. Na ação civil pública a gente já tem o quê? Uma restrição. A gente vai ver ali o Ministério Público vai ser o grande, maior ali representante da ação, que tem muita ação movida pelo Ministério Público, é o grande instrumento aí do Ministério Público. Mas não se restringe só a ele, nós temos ali também a Defensoria, os entes federativos, né, quem que é? União, Estados e Municípios, o Distrito Federal, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, e as associações, e aí as associações constituídas há pelo menos um ano, e aí elas têm uma limitação, não é qualquer associação, tá? Uma associação qualquer, uma associação de bairro ali que dá aula de balé e de karatê, não, ela não tem essa função, tá? Então tem que ser as associações específicas, tá? Com essa limitação específica. Dentre as finalidades estatutárias, o que é isso, finalidade estatutária, gente? Que é lá no estatuto dela. O que é o estatuto? É o contrato ali social, é onde nasce a sociedade, né? Só que para a sociedade a gente chama de, para a associação, desculpa, a gente chama de estatuto. Então lá no seu estatuto vai ter dentre as suas finalidades o quê? Um desses elementos trazidos aí no artigo 5º, tá? E nós já fizemos a leitura. E quem tem a legitimidade passiva? O que é legitimidade passiva? É aquele que recebe a ação, que tem que responder a ação, é o que fica ali na defensiva, tá? É aquele que cometeu um ato que está sendo atacado por quem tem a legitimidade ativa. Então, legitimidade passiva é de quem? Então, da ação civil pública pode ser proposta contra qualquer pessoa física ou jurídica que tenha ocasionado lesão ou ameaça de lesão aos bens tutelados. Então, a amplitude da ação civil pública não está na legitimidade ativa, mas sim na passiva. Todo mundo pode tomar uma ação civil pública, mas só alguns restritos podem mover uma ação civil pública. A competência, ela deverá ser proposta no local em que ocorreu o dano, ou que deva ocorrer, né, se ele ainda não ocorreu, devendo ser endereçado ao juízo de primeiro grau. Aqui, vamos ver. Alguém tem mais? Gostaria de trazer alguma coisa? Porque aqui a gente vai entrar em umas casuísticas. A ação popular é um instrumento para o cidadão, isso, né? Então, a ação popular ela vai ser o ativo é o cidadão, é muito fácil imaginar isso, é sempre o cidadão, tá? É amplo ali na ação popular a possibilidade do cidadão mover a ação. Na ação civil pública é diferente, a legitimidade ativa é restrita, mas ela pode atacar qualquer um, tá? A legitimidade passiva é ampla, diferente da ação popular, tá? Então ela muda aí a amplitude dela, tá? Então a competência ela vai ser no local onde ocorre o dano, ou que deva ocorrer, conforme prevê lá o artigo 2º da Lei 7.347 de 85, que é que vai regulamentar a ação civil pública, devendo ser endereçado ao juízo de primeiro grau, tá? Então vai ali direto para o juiz de primeira instância. E aí, gente, tem aqui o Ministério Público Federal que ajuizou uma ação civil pública contra a União. Pode isso, gente?
Pode. A União, porque qualquer um. O Ministério Público pode mover a ação civil pública? Pode. Então, aqui está tudo certo. Então, a ação civil pública do Ministério Público Federal contra a União, no caso dos óleos lá na praia. Lembra disso? Os óleos nas praias do Nordeste, para obrigar que fossem tomadas medidas efetivas e imediata a adoção de plano nacional de contingência para acidentes com óleo naqueles estados do Nordeste que foram, até hoje não se descobriu, né, de onde veio esse óleo. Ninguém fez nada, né? Estragou ali, atrapalhou a vida de todo mundo, mas já passou, né? Tem aqui o link do Ministério Público Federal. É que é tanta coisa maravilhosa que aconteceu nos últimos tempos, né, que a gente não tem, a gente até esquece dessas coisas, né? Que a União não fez nada, né? Ficou ali sem tomar nenhuma postura, não teve nenhuma atitude, aquele óleo ficou ali, chegou até a costa lá do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, e aí passou, ninguém foi punido, né? Não teve nenhum tipo de consequência. O Ministério Público Federal tentou ali exigir que a União tomasse postura, né? Que ela se movimentasse a fim de medidas, né? Mas aí eu acho que na época a União deve ter falado: o que é que eu faço? Né? O que você quer que eu faça? Né? Fala, e daí? Talvez ele tenha falado isso, né? E daí? E aí seguiu, né? Tem aqui o link de ambas, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Perguntaram aqui da ação popular. Então, a ação popular, a gente vai ser sempre, eu já li a definição aqui para vocês, deixa eu abrir aqui para direitinho a definição para vocês. Tá? Então, ó, o colega perguntou em quais situações cabe a ação popular. Lembra, a gente está falando aqui de ação civil pública. Não misturem, tá, gente? Às vezes esses nomes são meio parecidos. Então, a ação popular é aquela que qualquer cidadão pode mover. Tá? A ação civil pública é aquela específica do Ministério Público, da Defensoria, da União e assim por diante. Né? Mas geralmente vocês vão ver o Ministério Público movendo esse tipo de ação. Sempre vocês veem, o Ministério Público vai fazer alguma coisa. Geralmente é ação civil pública. Vocês vão ver que todo dia tem que sair uma ação civil pública do Ministério Público. Não, brincadeira, não tem que sair, tá? Tô brincando. Que sempre é a grande ferramenta ali do Ministério Público é a ação civil pública. E tá certo, ele tem que fazer isso. É uma das prerrogativas dele, inclusive, por meio da ação civil pública, preservar uma série de direitos, de bens coletivos, tá? De bens difusos, né? Para ser mais preciso. Pois bem, mas agora o colega perguntou da ação popular. Então, eu estou fazendo aqui um parênteses, vou ler para vocês em que situações que cabe a ação popular. Eu já falei, mas vou falar de novo para responder aqui a pergunta do colega. Então, qualquer cidadão pode mover, é parte legítima para propor essa ação popular, não é ação civil pública, ação popular, que vise anular o quê? Em que situações cabem? Atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, atos que vão contra a moralidade administrativa. Então, se eu estou vendendo ali um patrimônio público por um valor irrisório, vamos supor que eu esteja ali leiloando um patrimônio público, eu esteja privatizando um patrimônio público, uma empresa pública. A Embraer ela tem participação pública, ela ia ser vendida à Boeing. Entraram com uma ação popular o quê? Para impedir que fosse feita essa venda. Que falaram que aquele valor era irrisório, e aí eu quero proteger aquele patrimônio que é de todos nós brasileiros. A Petrobras, por exemplo, é uma empresa que é de todos nós brasileiros. Tá? As praias é de todos, são nossos, é um patrimônio nosso. Ninguém pode, por exemplo, fechar uma área de praia e falar que é dela. Se você faz isso, por exemplo, teve um apresentador aí que fez isso, né? Ele cercou um apresentador famoso, que ia ser presidente, por sinal, ele cercou ali a praia dele lá e falou: essa praia é minha. Né? E aí entraram com uma ação, não sei se foi uma ação popular, mas poderia ter sido uma ação popular, falando: você não pode fazer isso. Por quê? Porque esse patrimônio, essa praia não é tua, é de todos nós. Tá? É um patrimônio de todos. Tá? Essa é uma proteção do quê? Do direito difuso. Tá? É uma das ferramentas do direito difuso. Então, a ação popular vai ter esse intuito de proteger esse patrimônio coletivo, desses atos que vão contra. Então, se um ato ali público que vai, como eu disse, que vende um patrimônio, uma empresa pública por um valor irrisório, então a moralidade administrativa,
incluiriam todas as situações, esses atos públicos que ofendam o meio ambiente. Então, por exemplo, se sai uma determinação determinando que seja destruída uma área de proteção ambiental para a construção de um condomínio ou para ampliação de uma estrada. Pode fazer isso? Não pode. E aí eu vou o quê? Se eu sei disso, percebo que isso vai ocorrer, vocês aí, qualquer um de nós pode entrar com uma ação popular pedindo para que se encerre aquilo, para que aquilo não ocorra. Tá? E se vier a ocorrer, que seja restaurado aquele status quo anterior, tá? Que seja preservado, portanto, aquele aspecto do meio ambiente, do valor histórico, assim por diante. Então, meio ambiente, patrimônio histórico, cultural, em suma isso, tá? Então, proteção desses direitos aí que são de todos nós, tá? Então, essa aqui a legitimidade, a possibilidade, legitimidade não, mas o espectro ali de possibilidades é amplo. É a proteção de qualquer elemento ali de meio ambiente, de valor histórico, de valor cultural, bom? Eu até, como vocês já podem ver, se o colega quiser até se aprofundar mais para entender melhor os exemplos, eu apresentei aqui um rol enorme de exemplos de casos de ações populares que são movidas ali seja aí por um ato de venda ou de alguma manifestação pública que seja contrário ao valor histórico, ao valor ambiental, tá? Então, depois faça a leitura aí de alguns exemplos de ações populares que já foram movidas ou de casos que poderiam caber uma ação popular, tá? Mas agora vamos voltar aqui na ação civil pública, tá? Então ela se diferencia, não pode ser qualquer. Peraí, tem mais uma pergunta. Né? Teve também o caso lá do Dória, lá em Campos do Jordão, né? Eu não sei os detalhes do caso, mas é um bom exemplo, né? Ele também ali estava se apropriando ali de um bem público, né, para a utilização privada dele, né? Também é um exemplo que é verdade, teve esse caso, né? Já teve até decisão. Eu acho que no caso aí do Dória, se eu não me engano, foi o Ministério Público que entrou. Então foi uma ação civil pública, tá? Se eu não me engano, foi uma ação civil pública que fez ele ter que devolver ali a área que ele cercou, né? Todo mundo quer, né, pegar um... Olha, você quer saber? Não precisa ir muito longe. Na rua aqui onde eu moro, as calçadas foram tomadas por casas que invadiram a parte da calçada. Eles avançaram e pegaram a calçada, né? Então são áreas públicas que estão sendo invadidas e utilizadas ali para fins privados. Não poderia. Então, lembrando aqui que a ação civil pública vai diferenciar na limitação das suas atuações. Geralmente a gente vai ver o Ministério Público. Então, você tem aqui o exemplo do caso lá dos olhos na praia, onde o Ministério Público pede que a União tome alguma providência. Cito aí uma outra ação civil pública, assinada por procurador dos 9 estados atingidos, que pedem a imediata adoção do Plano Nacional. Veja aqui o que são. São os estados movendo uma ação. O Ministério Público Federal moveu uma ação civil pública, depois os estados movem uma ação, porque todos eles têm legitimidade para mover essa ação. Uma ação civil pública contra a Vale, lá em Brumadinho, para a reparação dos danos socioeconômicos causados pelo rompimento da barragem na mina, né, de feijão, lá o córrego do feijão, em Brumadinho. O Ministério Público de Minas Gerais propôs tutela cautelar. Vocês já devem ter visto em processo civil. Se não viram a tutela cautelar, é uma antecipação ali de um dos efeitos da sentença. Propôs ali uma tutela cautelar antecedente e a justiça bloqueou 5 bilhões lá da Vale para a garantia das indenizações às vítimas desse vazamento de Brumadinho. E eu coloquei os links aí para vocês, depois vocês podem ver. Ação civil popular contra a privatização de presídios, também tem aí o link para que vocês vejam. Ação civil pública contra o Estado de São Paulo sobre a letalidade policial, que o colega colocou ali na nossa no WhatsApp, ali, né? Também o Ministério Público atacando, falando aí que os policiais estão matando muito ou não, né? Então, também há uma discussão ali se haveria
uma letalidade acima do aceitável ou não. Existem alguns estudos falando que é um pouco acima. Então, teria que ter o quê? Um treinamento, mas também a realidade de São Paulo, o Brasil é diferente de outros lugares. Então, tem que ser analisado ali se realmente se há uma letalidade muito alta, se não há, se é um ambiente violento. E também ação civil pública contra os estados, contra o estado do Rio de Janeiro sobre sigilo das operações de helicóptero e ação de snipers. Aí é uma situação que eu até acho que aqui em São Paulo há um diálogo. Agora, né, aquele helicóptero voando e atirando lá de cima é difícil de defender, né? Porque ali, com mais que você tenha uma precisão no sniper, um helicóptero não é estável o suficiente para dar uma precisão de tiro. Você pode acertar qualquer um que esteja lá embaixo, né? Não tem como, infelizmente, defender algo assim, né? E eles defendiam ali que essas operações eram sigilosas. Só que isso também gera uma insegurança por parte da sociedade que está ali, né? O problema do combate ao crime é que não é um combate a um inimigo como num exército, né? Como um combate a uma guerra, onde você localiza ali o exército contrário, você ataca. Ali é aquelas, o crime está, principalmente aí no Rio de Janeiro, né? Ele está enraizado, está incorporado na própria sociedade, né? Ali no meio das pessoas normais, do cidadão ali que não está oferecendo nenhum risco. Então, é uma situação bastante criticável, né? Então aí tem esses exemplos, os links estão aí dessas ações civis públicas. Algumas são do próprio Ministério Público, ali do site do Ministério Público, recomendo que vocês entrem. Algumas são reportagens, como do Conjur. Faço ali, estendo novamente para que vocês façam a leitura desse conteúdo, tá? Mais uma vez, essa última vez vocês não fizeram, tentem fazer dessa vez, por favor, tá? Façam a leitura desse conteúdo, é importante. Na próxima aula eu vou cobrar e aí eu vou pedir para que vocês se manifestem, tá? Então eu vou chegar aqui para vocês, vou falar, olha, vou sortear aqui um aluno e vou pedir para que ele fale sobre um dos assuntos aqui. Quero que você me explique, então eu quero que você fale por que cabe uma ação civil pública nesse caso, por que não é uma ação popular, se caberia uma ação popular, tá? É isso que eu vou pedir para que vocês ali analisem o caso a caso, tá? Não precisa entrar no processo, não, só entra ali nas reportagens mesmo e passem esse entendimento de vocês, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Jesus. Que isso? Hein? Bom, vocês estão muito quietos. Tá. Então eu vou. A galera ficou quieta só aqui, viu, professor? Porque na sala é pegando fogo, hein? Pior que é assim mesmo, né? Então tá, gente. Não, mas ó, o que tinha esse negócio de atirar de helicóptero tinha mesmo no Rio de Janeiro, né? Aqui em São Paulo realmente, até onde eu sei, não tem. Apesar que tem, né? Acho que tem alguns helicópteros armados, mas lá no Rio de Janeiro tinha, né? Tanto que o Witzel lá defendeu, né? Para dar o tiro na cabecinha, né? Foi o que ele falou. Então, tinha mesmo. Eu acho, não sou especialista na área, né? Eu acho que não é algo muito seguro. Bom, pessoal, então façam a leitura desse material. Se vocês encontrarem ações civis públicas interessantes nas pesquisas de vocês, tragam para a próxima aula também. Aí na devolutiva a gente conversa mais sobre cada um desses casos e ficamos aí com a atividade para entregar da matéria de falência, tá? De direitos difusos eu não vou pedir atividade para entregar, só quero que vocês façam a leitura desse conteúdo e vou cobrar ele de vocês na próxima aula, tá bom? E vou passar daqui a pouco o meio aí de vocês responderem o material aí de falências, tá? A atividade que eu passei de recuperação judicial para vocês.
e esse daqui só fica a leitura, tá bom? E nas próximas aulas eu vou ver se eu faço alguma coisa para vocês aí de direitos difusos, tá bom? Alguém mais querendo falar alguma coisa? Tá bom. Tá, beleza. Então leiam o material, leiam também, leiam a doutrina, complemente a leitura aí com a doutrina de vocês. E aí a gente então conversa na próxima aula. Vou, portanto, encerrar. Se alguém tiver alguma dúvida, o canal do WhatsApp está sempre aberto aí para trazer dúvidas eventuais. E daqui a pouco eu passo para vocês aí o local para vocês enviarem o trabalho lá de recuperação judicial, tá bom? Valeu, gente. Então, até a próxima aula. Um abraço e tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.